Agora as crianças que ficaram aqui, né, vão prestar atenção. Vamos orar então, para a gente pedir para o Senhor falar conosco nessa noite. Feche seus olhos. Fala para Deus trazer uma palavra para você, falar contigo. Amém? Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu quero te agradecer por mais esse momento, mais esse tempo na tua presença, mais esse tempo de poder compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado. Eu peço ao Senhor que eu diminua para que o Senhor cresça em mim. Pai, eu não quero atrapalhar o Senhor, eu não quero ser uma pedra de tropeço, mas eu quero ser, Deus, bênção na vida dos meus irmãos. Por isso eu sei, Espírito Santo, que as minhas palavras sem o seu agir não mudam nada. Por isso eu peço, Espírito Santo, haja no coração de cada um, de forma personalizada, trazendo mudança, trazendo revelação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vou falar um pouco a respeito de oração. Oração insistente. Fala comigo assim, oração insistente. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela ou acesse ela no seu smartphone aí, em Lucas capítulo 11, versículo de 1 a 13. Lucas capítulo 11, versículo 1 a 13. Amém? Todo mundo achou? Aleluia. Vamos ler junto então. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia, continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. E acrescentou-lhes Jesus: Imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: amigo, empresta-me 3 pães. Porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa lhe responda: não me incomodes, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Portanto, vos asseguro: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, enquanto mais o Pai que estás nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Sabe, queridos, eu quero falar um pouco a respeito de oração. Eu sei que esse é um tema que talvez seja simples, mas por mais simples que seja, o cristão, se ele não tiver uma vida de oração, se o cristão ele não tiver uma vida para falar com Deus, simplesmente é vão, é inútil. Porque, queridos, nós precisamos entender que nós precisamos ter relacionamento com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos falar com o Senhor, desejar estar com Ele, desejar estar na presença dEle. Sabe, muitos de nós, se formos fazer um balanço, passamos muito pouco tempo falando com Deus.
Hoje nós vivemos numa era digital, no século 21. Talvez muitos passam mais tempo em frente a uma rede social, no Facebook, no WhatsApp, Twitter, Instagram, enfim. Passam tempo ali, passam tempo, olha, eu preciso estar atualizado, né? Preciso saber, mas não passam tempo para com Deus. E o interessante é que as pessoas, elas sempre têm alguma desculpa, olha, eu não tenho tempo. Não, mas Senhor, eu não tenho, o Senhor entende, né? Eu não tenho tempo. E com isso vão levando a vida sem ter essa vida de oração, sem ter essa comunicação com Deus, entendendo que a oração, ela é um diálogo, não um monólogo, ou seja, não é só eu que falo. Muitos de nós queremos chegar diante de Deus, falar, mas não queremos ter o tempo para ouvi-lo, porque nós temos muitos afazeres, né? É tudo muito corrido. Mas esquecemos, queridos, que estamos perdendo o primordial, que é a presença de Deus. O que mais vale na vida de um homem não é o que ele ganha, mas é o tempo que ele gasta com Deus. E nós precisamos entender isso, porque senão seremos crentes religiosos. Nós temos batido muito nessa tecla, nós temos falado muito a respeito disso. Querido, não adianta você vir na igreja se você não tiver relacionamento com Jesus Cristo. Religião não te leva para o céu. Religião não morreu por você. A comunidade evangélica de Fernandópolis não morreu por você. Jesus Cristo morreu. Se você não entender isso, querido, às vezes nós levamos a nossa vida simplesmente como picando um cartão. Precisamos, olha, eu tenho que ir na igreja, senão talvez o meu líder vai me ligar. O que eu vou falar? Estou com dor de cabeça hoje. O Senhor entende, né, Deus? Eu não estou bem hoje. E isso vamos deixando de falar com Deus. Deixando de falar com Deus. E você, existem estudos, né, mas há uma estatística que fala muito. As pessoas que vão se afastando de Deus, a primeira coisa, isso homens de Deus, pastores, líderes, todos. A primeira coisa que acontece é quando essas pessoas, elas param de ter tempo no secreto, a sós com Deus. Quando essas pessoas, elas param de se encontrar com o Senhor, de falar com Ele, é natural que ela vai caindo, ela vai caindo, e quando ela vê, já caiu. Porque, queridos, o que nos mantém, o que nos aproxima, a chave da vitória, o que você quiser dizer, chama-se oração, comunhão com Deus, intimidade com Deus, gastar tempo com Deus. Porque eu acho que até é pejorativo falar gastar tempo. É investir tempo para com Deus. Amém? Você consegue entender isso? Amém? E eu quero, bom, como um bom discípulo do pastor Marcos, eu trouxe muitos versículos para a gente ver. E eu quero falar para vocês, porque assim, Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Nós entendemos isso, Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Mas Jesus Cristo também é o nosso modelo. E muitos de nós esquecemos. Nós precisamos imitar os passos de Jesus. Nós precisamos ver e querer andar conforme Ele nos ensinou, conforme Ele mostrou para nós. E uma coisa interessante, Jesus Cristo, Ele teve uma vida de oração, 100% homem, 100% Deus. Nós poderíamos falar, mas Jesus, para que orar? Ele é Deus. Mas Jesus Cristo, Ele teve vida de oração. Ele gastou, Ele buscou tempo para com Deus. Então, se Jesus Cristo, querido, Ele é o nosso modelo, nós precisamos copiar. Nós precisamos querer fazer aquilo. Amém? E eu quero trazer alguns textos, não vou falar de todos, mas eu trouxe alguns aqui em especial. Eu quero mostrar, citar alguns momentos de Jesus Cristo narrados nas Escrituras. Principalmente você que gosta de estudar a Bíblia, Lucas, você vai ver dos evangelhos, é o que mais cita esses tempos. Mas eu queria que você abrisse lá, você que está em Lucas já, capítulo 3, verso 21.
Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Jesus, ele estava ali sendo batizado. Ele orou. Muitos de nós queremos que o céu se abra, né? Que as bênçãos venham. Mas nós não queremos orar. Depois de fazer milagres, Jesus ele sempre saía para orar. Vamos lá, Lucas capítulo 5, versículo 16. Continua comigo. O interessante, o contexto desse versículo, se você pegar na sua Bíblia, Jesus ele acabou de curar um leproso. E olha que disse, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus acabou de curar. Outro texto, Mateus 14, 23. Mateus capítulo 14, verso 23. E nesse contexto, o que aconteceu? Jesus acabou de multiplicar os pães. Se você ler, ele estava desde de manhã, em meio à multidão, servindo, e chegou até o entardecer, onde houve a multiplicação dos pães. E olha só, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Vamos ao outro texto, Marcos capítulo 1, versículo 35. Um pouquinho para frente aí. Olha que interessante, se você pegar um contexto desse versículo, Jesus ele tinha curado a sogra de Pedro, é o terceiro culto, gente, amém, aleluia. Ele tinha curado a sogra de Pedro, e depois ele saiu à porta e ele curou muitos enfermos, a palavra do Senhor está dizendo. E olha só, de madrugada, quando ainda estava escuro, logo depois disso, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou. Aí a gente podia pensar comigo agora, vamos pensar, vai. Jesus, ele estava trabalhando ali, ele estava abençoando as multidões, não dava um tempo para ele. Ele podia chegar depois que ele curou o leproso, multiplicou os pães, enfim. Ele podia chegar para Deus, bom, Deus, o Senhor sabe que eu estou cansado, né? Hoje eu já trabalhei muito, você viu quanta gente eu curei? Então o Senhor me dá um tempo que agora eu vou dormir, eu não preciso. O que ele fez? Ele foi orar. Ele podia falar, nossa, eu vou dar uns autógrafos agora, vou tirar uma selfie aqui com o pessoal que eu curei. O que ele fez? Ele foi orar. Você está entendendo, querido? Jesus, ele tinha todas as possibilidades. Jesus tinha todas as desculpas, sim ou não? Para dar para Deus, tinha ou não? Ele estava ali trabalhando. Ele estava ali curando, servindo. Ele podia, não, Deus. Mas ele não, ele entendia que ele precisava orar. Ele entendia que ele precisava buscar a Deus, que era mais importante do que abençoar, do que ser visto. Era estar com quem? Com o Pai. Lá no secreto, lá no deserto, juntinho com Deus. Sabe, queridos, muitos de nós, nossa, Deus, o Senhor entende que hoje eu estou cansado, né? Estava corrido para mim hoje. Não, Deus, o Senhor entende, né, que... O Senhor entende. Quantas desculpas nós damos para Deus. Nossa, eu me incluo nisso. Se nós talvez fôssemos fazer aqui um balanço de 2016, vamos fazer uma planilha agora. Bom, vamos colocar aqui, tempo de oração, Facebook, WhatsApp e as outras redes sociais, televisão. E vamos, qual tempo eu gastei mais? Qual será a coluna que está maior na sua vida? Em nome de Jesus está a oração. Mas nós, não, Deus, o Senhor entende. Eu sou um cara muito ocupado. Bom, graças a Deus, hoje eu já fui no culto, já fui ouvir a palavra, até li a Bíblia hoje.
Então, Deus, eu já estou quites agora, não preciso orar mais. Eu não preciso mais, já estou... Fechou. Se nós não quisermos querer nos aproximarmos de Deus, nada vai mudar. Se nós não quisermos gastar tempo com Deus, entendermos que a religião, esquece religião, se envolve com Jesus, gaste tempo com Jesus, sabe, deixa Ele falar contigo, deixa Ele compartilhar com você coisas preciosas. Mas eu não tenho tempo. Jesus, pode falar, você não pode falar amanhã, porque hoje eu não posso. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, Ele orava. O que sobra para mim e para você? Não me responde não. Você tem orado? Eu, como um bom religioso que já fui, eu me lembro daquelas orações fast food. Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Deus só sabe o que está passando, amém. Para, eu não consigo ter amizade com ninguém assim. Se eu tivesse, imagina eu conversar com minha esposa, quero comer, daqui a pouco ela vai largar de mim, porque a gente precisa conversar, de vez em quando tem até que ter um avivamento, brigar um pouquinho, né? Eu estou brincando, gente. Não, mas tem, né? Mas relacionamento. Senão, porque Jesus, você sabe o que acontece? Deus, quando Ele criou Adão e Eva, e Ele colocou lá no jardim do Éden, você sabe para que foi, querido? Para ter relacionamento. Jesus criou o homem para conversar, para estar junto. Você pega lá na viração do dia, ele sentava. Adão, vamos conversar. Jesus, Ele quer ter relacionamento com você, mas você precisa querer conversar com Ele, porque Ele não vai arrombar. Se não me engano, Apocalipse 2:20, eu acho. Eis que estou à porta e bato. Ele não está falando, sei que a gente usa esse versículo muitas vezes para evangelizar, mas Ele não está falando para as pessoas do mundo, Ele está falando para nós da igreja. Aquilo foi dirigido a uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Se vocês ouvirem a minha voz e abrires o coração, eu entrarei e cearei contigo. Talvez Jesus está doido para poder, porque mesa fala de relacionamento, né? Mesa fala de comunhão. Você não chama qualquer um para estar contigo. Muitos de nós, né, nessa era, é a mesma coisa. As pessoas falam, nossa, eu tenho tantos amigos no Facebook, mas você tem alguém que você pode... Ela pensa uns 10 minutos, aí, tem aquele um lá. E às vezes a gente quer ter esse relacionamento com Jesus. E não é assim que funciona. A gente precisa querer ter relacionamento. Amém? Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Num daqueles dias, olha que interessante. Jesus, sempre que Ele ia tomar uma decisão, adivinha o que Ele fazia? Você está muito fraco, vamos falar de novo. Jesus, sempre que ia tomar uma decisão, Ele orava. Olha só, esse contexto aqui, Ele foi escolher os 12 discípulos. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Sabe, Jesus Cristo, pleno dos dons do Espírito, para tomar uma decisão, Ele orou. Muitos de nós gostamos de tomar as decisões e depois orar para consertar, e não adianta mais. Sabe, querido, aquilo que você vai fazer, você vai comprar, você vai vender, você vai trocar de emprego, você vai casar, não sei. Todas as decisões, você precisa perguntar para Deus se você confia nele como Pai. Jesus Cristo fazia isso. Olha, eu preciso perguntar. Vou tomar uma decisão, eu preciso perguntar. Eu me lembro que eu aconselhei um homem uma vez. E ele queria comprar um carro. E ele estava passando por uma situação financeira muito difícil. E não tinha condições. Aí eu me lembro que a primeira coisa que eu falei para ele. Falei, cara, você já orou? Não, eu já orei. Você tem certeza que você já orou? Não, eu orei. E aí eu me lembro que ele estava querendo dar um jeitinho no financiamento, contar uma mentirinha lá, e ainda ele veio perguntar para mim, na época. E aí eu peguei e falei assim para ele, falei, olha, Deus sabe, você faz o que você quiser. Mas queridos,
Eu me lembro que passou um tempo, ele pegou e falou para mim: nossa, eu acho que eu não orei, foi nada. Deu tudo errado. Por quê, querido? Porque a gente precisa orar, mas precisa esperar a resposta. Não adianta nada você orar e falar assim: a decisão, eu fiz o que eu quis, aquilo eu achava. Você está entendendo? A gente precisa saber qual é a vontade de Deus. A gente precisa buscar aquilo que Deus quer para nós de fato. E não tomar decisões, pessoas que fazem negócios e depois ainda questionam a Deus o porquê que deu errado. Mas eu pergunto para você, você perguntou para Deus? Lucas capítulo 22, 39 a 46. Coloca para mim lá, por favor. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse: olha só, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Para um pouquinho aqui, Deus já vai ler o resto, pode deixar. Quero abrir um parênteses aqui. Sabe, queridos, você percebe que Jesus ele foi orar e os discípulos foram junto. Jesus, ele não era aquela pessoa que ele falava: olha, é bom você orar. Não, ele fazia, ele orava e as pessoas, os discípulos copiavam. Eu quero trazer para nós num contexto de família. Sabe, muitos pais gostam de falar para os filhos: olha, é importante você orar, você tem que orar. Agora eu pergunto para você, o seu filho vê você indo para o seu canto de oração? A sua esposa pode falar para você: meu marido é um exemplo de oração para mim. Seu marido pode falar para você, esposa: nossa, minha mulher é uma mulher de oração. Porque nós gostamos: olha, meu filho não está bem, o meu filho não está fazendo aquilo que tinha que fazer, ele não está indo nos caminhos, ele não é um homem de oração, uma filha de oração. Eu pergunto para você: você é? Jesus fazia e os discípulos copiavam. Nós gostamos de ensinar as pessoas, de falar, mas somos muito falhos no fazer. Mas Jesus não. Nós queremos ter uma família vitoriosa? Oração. Seus filhos têm que ver que você ora. Teus filhos têm que ver que você gasta tempo de oração, e isso é importante para você. Sabe, esses dias eu estava no meu canto de oração, fui tirar um tempo à tarde para orar. Eu me lembro que eu falei assim: vou colocar num quarto lá, coloquei um som para mim ouvir. E aí nesse meio tempo minha filha, né, eu tenho uma nenê de 2 anos, ela quis ir junto, né? E aí tudo bem, eu falei: vou deixar ela entrar, encostei a porta, liguei o som um pouco mais alto ali. Eu me lembro que eu estava orando ali, comecei a orar, ajoelhado, dá um pouquinho, eu olho para o lado, sabe o que ela estava fazendo? Ela estava ajoelhada, orando. Eu estava falando em línguas, adivinha o que ela estava fazendo? Falando em línguas ali, eu falei: nossa, Deus. E aquilo me encheu o coração de alegria. E aí a música estava tocando e ela começou a dançar, e estava nós dois ali. Tá certo, daqui a pouco eu estava ajoelhado, ela já achou que era cavalinho, começou a montar em cima. Coisa desse tipo, né? Mas valeu o começo. E aí eu falei: vai, filha, vai lá fora que o pai quer orar. Eu fechava a porta e ela começava a chorar, ela queria estar lá dentro. Sabe, queridos, os seus filhos precisam ver que é gostoso, porque é bom orar. Que as decisões que nós tomamos, nós oramos. É importante fazermos isso, para que possamos ter uma família vitoriosa. Amém? Você pode falar assim: nossa, o Luciano deve fazer isso todo dia. Eu vou ser sincero para você, eu luto para ter uma vida de oração. Porque não é fácil. Eu tenho que lutar contra mim mesmo, contra a minha carne. Eu não levanto de manhã cedo com desejo: nossa, hoje eu vou jejuar. Não, eu falo: eu vou jejuar porque eu respeito, eu amo meu Senhor e faço isso para Ele. Nossa, hoje eu estou com desejo. Existem os dias que a gente levanta assim, mas a maior parte das vezes a gente está cansado. Mas a gente precisa entender que precisamos do Senhor. Precisamos falar com Ele, precisamos ter as direções dEle. Eu preciso dEle. E aí onde você vai, se achega, fala. E aí Deus fala com você. Principalmente naqueles dias que você está mais precisando. Quando você entra lá no teu secreto. Sabe, querido, porque nós gastamos muito tempo
perto das pessoas, orando, mas gastamos pouco tempo para com Deus. A palavra do Senhor lá em Mateus 6, acho que 6, deixa eu ver. Tu, porém, Mateus 6, capítulo 6, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que te vê em secreto, recompensará plenamente. Você sabe, todas as vezes que você está no secreto, Deus está lá. É mais ou menos assim, ele puxou a cadeira e falou, vamos conversar. O que você quer falar comigo? Querido, a palavra do Senhor diz isso. Mas nós precisamos desejar e querer essas coisas. Continuar o versículo lá onde que eu parei, irmão. Versículo 42 eu tinha parado, né? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Olha só, Jesus, ele estava afligido, mas ele estava o quê? Orando, e quando ele orou, ele foi o quê? Fortalecido. E às vezes nós queremos que Deus venha e nos fortaleça, mas não queremos orar. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantam-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Vira para o seu irmão aí, da direita, da esquerda, fala assim para ele. Levanta-se e ora, para que você não caia em tentação. Amém? Eu quero voltar lá no texto de Lucas 11. Você que abriu, vai abrindo lá. Você que abriu, vai abrindo não, né? Você que não está lá, pode abrir. Eu vou só citar um texto para você aqui. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Enquanto você abre em Lucas. O qual nos dias da sua carne, está falando de Jesus, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que o temia. Está vendo quanto Jesus gastou tempo de oração? E se a gente fosse falar, ele não precisava, né? Porque ele é Deus. Mas ele gastou tempo orando, ele gastou tempo falando com Deus. Então vamos lá para o versículo 11 de Lucas. Capítulo 11. Vamos ler do versículo 5. Então Jesus está ali ensinando a oração, né? E acrescentou-lhes, imaginai que um de vós tem um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça, amigo, empresta-me 3 pães. Porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa, ele responda, não me incomodes, a porta já está fechada. E eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e dar-te, pois, o que me pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, você, seu amigo, por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. O primeiro aspecto que eu quero mostrar de uma oração insistente, essa expressão do versículo 5. Jesus, ele fala assim, imaginai que um de vós tenha um amigo, fala amigo. Quando Jesus fala desse amigo, isso deixa claro que existia um grau de intimidade e comunhão entre os dois. Suficiente para que esse homem fosse tarde da noite pedir algo. Eu não vou à casa de uma pessoa à meia-noite sem a conhecê-la. E ainda mais para pedir alguma coisa. Isso é basicamente impossível. Sabe, o primeiro passo, sei lá, o primeiro ponto que eu quero dizer a respeito de uma oração insistente. Você precisa ser amigo de Deus, querido. Você precisa ser amigo de Deus. Jesus, ele sempre ensinou por parábolas. Por quê? Era o contexto da época, eram situações normais que aconteciam para que as pessoas pudessem entender. E para o judeu, querido, a hospitalidade era sagrado. Podia ser a hora que fosse, ele abria a casa dele. Eles eram muito hospitaleiros, e ponto final. E a gente precisa entender o contexto o pano de fundo dessa parábola.
Naquela época não tinha geladeira, não tinha luz elétrica, não tinha fogão, não tinha conveniência 24 horas. Mas chegou esse amigo lá, fora de hora, e ele precisava de 3 pães. E ele precisava. Mas querido, Jesus disse, ele foi até um amigo. Você precisa ser amigo de Deus. Não tem como você pedir algo para Deus sem não ter amizade com Ele. Me desculpa. Sem não ter amizade com Ele. Sem o conhecer. Às vezes nós queremos falar com Deus, mas não temos amizade, não queremos conhecê-lo intimamente, não queremos saber aquilo que Ele pensa a nosso respeito. Eu não vou na casa de uma pessoa pedir algo sem a conhecer. Né? Por exemplo, um amigo insistente é o Diego, vizinho. Às vezes ele me manda o WhatsApp, eu não respondo, ele liga. Aí não liga, ele vai em casa, lá no portão chamar. Então assim, mas eu sei que é ele, a voz insistente. Né? O William também. Sexta-feira tinha 11 ligações perdidas no meu celular. Falei, meu Deus, ele está insistente, alguma coisa aconteceu. Mas era para contar uma benção. Mas uma coisa interessante, queridos. Sabe, você não vai pedir algo para alguém que você não conheça. Você não vai pedir algo para alguém que você não tem intimidade. Então, o primeiro passo de uma oração insistente: eu preciso ser amigo de Deus. Eu preciso ter relacionamento com Deus. Isso demonstra que preciso ser amigo de Deus, ter amizade, intimidade, comunhão, algo em comum. E não apenas cumprimentá-lo de vez em quando. Não é verdade? Às vezes a gente tem aquele vizinho. Com Jesus não pode ser assim. Você quer pedir algo para Ele? Você quer uma oração perseverante? Mas primeiro você precisa ser amigo dEle. E sem oração, não tem como ser amigo. Sem conversar, não tem como ser amigo de Deus. Você está entendendo? Às vezes as pessoas tratam Jesus como aquele amigo virtual, né? Manda um oi lá. Não, você precisa ter comunhão com Ele. Você precisa gastar tempo. Precisa chamar Ele. Vamos comer junto. Vamos conversar. Porque não adianta, querido. Às vezes as suas orações não têm sido respondidas. Porque você não quer ser amigo de Deus. Você quer que Ele seja um servo seu. Você quer que Ele te dê bênçãos. Mas você não quer ser um amigo dele. E não é assim que funciona. Quero ler um texto com você. João capítulo 15, versículo 13 a 16. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Quem deu a vida pelos amigos? Jesus. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Sabe, Jesus nos chama de amigo. Jesus já não nos chama de servo. Olha interessante, olha, vocês já não são mais servos, eu não chamo de servos, eu chamo de amigo. Eu quero ter amizade, eu quero ter relacionamento. Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Quem tem que se aproximar de Deus? Eu, você. Aproxima-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. Você precisa entender, precisa ter comunhão. Isaías capítulo 55. Verso de 1 a 6. Ah, todos que têm sede. Vou ler aqui com vocês.
Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham. Olha quanta. Comprem e comam, venham. Comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Ou seja, vem para mim. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me. E comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Ou seja, esteja comigo. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos. Um líder e governante. Volta um pouquinho. Volta no versículo anterior, Eric. Venha, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, as nações que não conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Eu lembro que eu tinha um medo disso aqui, gente, pelo amor de Deus. Na época que eu não brincava muito com Deus. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Busquem enquanto possível achar. Clame. Aproveita enquanto você tem vida. Enquanto Jesus não voltou. Busque o Senhor. Busque ser amigo, porque Ele quer ser seu amigo. O segundo ponto que eu quero falar aqui a respeito de uma oração insistente. No versículo 5 de Lucas 11, no final, ele fala para o amigo, olha, empresta-me 3 pães. A palavra do Senhor diz que tudo é do Senhor. Salmo 24:1, coloca lá para mim. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Toda a terra, tudo pertence a Deus, tudo pertence ao Senhor. Às vezes nós achamos que nós temos muitas coisas, mas eu vou dizer para você, quem te dá alguma coisa é o Senhor. Nós somos mordomos nessa terra. Deus nos dá o direito de poder usufruir de tudo aquilo que é dele. E Ele nos dá esse direito. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Abre lá para nós. Coloca lá para nós, irmão. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Se você quiser abrir, pode abrir também. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Sabe, tudo é do Senhor, nós precisamos entender isso. Pedimos muitas coisas ao Senhor, mas Ele sabe que muitas das coisas que pedimos a Ele, nós não somos capazes de devolver. Mas peraí, Luciano, como assim devolver? Porque tudo é do Senhor, tudo é dele. Ele nos empresta, se a gente pode dizer dessa forma, que somos mordomos. Mas Jesus sabe que muitas coisas que nós pedimos Ele não nos dá, sabe por quê? Porque nós colocamos o nosso coração naquilo. E aquilo que pedimos muitas vezes toma um lugar de primazia. Aquilo passa a ser a primeira coisa na sua vida. E você deixa Jesus, deixa as coisas de Deus para segundo plano. Muitos de nós pedimos tantas coisas para Deus, tantas. Muitos pedem prosperidade, riqueza. Mas Jesus sabe e fala, olha, eu não vou dar, porque se eu dar, certamente ele vai morrer. 1 Timóteo capítulo 6, de 7 a 10. Pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir,
Sejamos com isto satisfeitos. O que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, fala comigo, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu continuo agora. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha só, o que desviou essas pessoas da fé? Dinheiro. O problema, querido, não é o quanto que você tem, se você tem pouco, se você tem muito. O problema é o amor ao dinheiro. Porque às vezes nós queremos muitos bens, queremos riquezas, queremos que o Senhor nos dê. Mas Ele sabe. Muitos pedem, olha, Deus, me dá um rancho para mim, me dá um sítio, me dá. Deus já quer te atender, mas fala, se eu dar para ele não vai ter mais tempo, porque agora ele tem que cuidar do rancho. Muitos pedem filhos para Deus. Ah, Senhor, me dá um filho. Mas a primeira chuva, o primeiro frio, olha, hoje eu não posso ir na igreja, porque senão ele vai ficar doente. Mas caramba, você não pediu. Essa palavra que eu estou trazendo hoje foi um texto que Deus falou comigo, né? Minha esposa, ela tinha perdido 2 filhos, né? E a terceira gravidez, eu me lembro que na última eu pedi uma palavra de Deus, e eu pedia muito um filho para Deus. E eu me lembro que eu falei assim, Deus, eu quero uma palavra tua, eu preciso do Senhor, o Senhor precisa falar comigo. E lembro que Deus falou comigo, né? Me deu o texto, falou assim, olha, abriria eu a madre e não geraria eu o filho? Eu falei, glória a Deus, e de fato veio a minha filha. Só que o texto tinha continuação. E o texto falava que a minha filha serviria, os meus filhos serviriam as nações. Ou seja, eu teria que enviá-los, porque não são meus. Está entendendo? E para mim isso é forte, porque eu sou daquele tipo, sabe, que tem que ficar perto. E Deus já começou, eu me lembro que esses dias eu estava meio super protegendo algumas coisas, e Deus já falou para mim, se prepara. Afinal de que veio, ele falou, olha, você tem que lançar ela. Porque ela não é minha. Seus filhos não são seus. A palavra do Senhor diz que eles são como flechas na mão do guerreiro, para serem lançados para abençoar. Sabe, tudo aquilo que você pede para Deus não pode ser maldição para você. Você pega lá em Gênesis capítulo 22, você lê em casa depois, Abraão. Deus falou para Abraão, falou assim, olha Abraão, eu vou te dar um filho, o filho da promessa. O cara não tinha esperança mais, e Deus foi lá dar um filho, mas chegou o dia em que Deus fez o quê? Pediu o filho para ele. E o que Abraão fez? Não, Deus, está doido? Acha? O Senhor me deu, agora eu vou devolver. Não. Foi isso que ele fez? Não. Ele foi lá, falou assim, Senhor, tudo é teu. Ele não se importou. Você está entendendo como isso é forte? Deus falou muito comigo também. Eu me lembro que eu estava passando uma situação financeira difícil, e eu queria um emprego, não um trabalho, sabe? Só queria um emprego, trabalhar menos. Eu lembro que eu comecei a orar. Falei, Deus, de verdade, eu comecei a orar, eu preciso de algo melhor, Deus. Eu preciso que o Senhor abra as portas para mim, eu estou passando dificuldade, minha família está passando dificuldade. Eu me lembro que Deus falou assim para mim, falou, olha, eu vou te dar, só que quando eu pedir, você vai ter que entregar. Na hora, querido, não, Deus, tranquilo, o Senhor pode me dar, que eu vou, na hora que o Senhor pedir, eu vou entregar. E na hora eu pensei assim mesmo, mas querido, sabe o que foi acontecendo? Aí eu comecei, o emprego para mim era uma multinacional, uma indústria farmacêutica muito boa, eu tive carro, fui para os Estados Unidos, tudo pago, fui para vários lugares, e aquilo estava muito bom. Aí eu comecei o quê? Me envolver, aquilo estava bom demais. Aí 1 ano atrás, mais ou menos, Deus falou comigo assim, está chegando a hora de entregar. Rapaz, eu comecei a entrar, minha esposa sabe, eu comecei a entrar em desespero. Mas Deus, eu preciso entregar mesmo, Deus. Eu posso trabalhar na tua obra e trabalhar lá fora também. Está chegando a hora. Nossa, é aquilo, cara, porque a gente vai se envolvendo. Porque era um presente de Deus, mas Deus estava pedindo o quê? Devolve. E aí,
Aí às vezes eu tento esquecer, mas aquilo não sai. Há 6 meses atrás, quando eu fui ordenado pastor, aí Deus falou para mim, está chegando mais perto. E aquilo foi assim no meu coração, e eu percebi o quanto eu tinha me envolvido com aquilo. Mas por honrar a Deus, dia 16 de novembro, eu entreguei meu trabalho para o Senhor. Eu fui lá, falei, Deus, se é para trabalhar para o Senhor, eu entrego o meu emprego. Eu entrego meu Isaac para o Senhor. Para mim, sabe de onde eu vim? Esse emprego para mim tinha muito valor. Mas, queridos, nada pode ter mais valor do que Deus para nós. Nada pode. E às vezes nós pedimos as coisas para o Senhor, mas não estamos prontos para devolvermos. Não estamos prontos para poder oferecer. Pedimos o emprego para ter mais tempo para Deus, mas não temos mais tempo, porque agora nós temos que gastar tempo para poder subir de posição. Isso não é errado. Errado é você colocar isso como um primeiro na sua vida. A gente precisa entender isso. Pedimos muitas coisas a Deus. E muitos, quando recebem, permitem que essas coisas, bens, emprego, filhos, tomem esse lugar de primazia no coração. É mais ou menos assim, sabe? Deus, Ele é um pai zeloso. Ele não vai dar nada para você que te faça mal. Por exemplo, a minha filha de 2 anos, ela já levanta querendo comer chocolate. Ainda bem que ela é magrinha, né? Não puxou para mim. Ela levanta, se você deixar ela come chocolate e doce o dia inteiro. Mas se eu deixar ela comer chocolate e doce o dia inteiro, ela vai ficar doente. Então eu chego, tem que comer. É difícil, mas ela come. E às vezes nós estamos pedindo coisa para Deus e Deus está falando, filho, eu não vou te dar, senão você vai ficar doente. Não. E às vezes nós nos distraímos com as coisas, com os presentes. Já viu criança pequena? Eu falo da minha mesmo. Às vezes você vai lá, compra aquele presente bonitão. Gastou um punhado, deu trabalho para pagar. Você embrulha ele bem bonito e põe um laço. Aí você vai entregar para a criança, ela vai e pega o quê? O laço. Aí você fala, é brincadeira, eu gastei dinheiro aqui, por que ela vai brincar com o laço? E às vezes a gente é assim. Às vezes a gente pede as coisas para Deus. Deus tem toda a eternidade para nós. Deus tem uma vida plena. E aí a gente se distrai com o quê? Com o laço, com as coisas que... com o emprego, com... Está entendendo? Está conseguindo compreender que Deus tem coisa maior para nós? Tiago capítulo 4, 2 e 3. Coloca para mim lá, Eric. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus... Deus está falando, vocês pedem errado. Sabe, se você precisa saber qual é a vontade de Deus, e você conhecer a vontade de Deus, é isso aqui, ó. Se você não lê a palavra do Senhor, você não vai saber qual é a vontade dele. E às vezes a gente começa a pedir coisas para Deus. Aquele irmãozinho chega, você quer um emprego novo. Aí aquele irmãozinho chega para você e fala assim, nossa, rapaz, Deus abriu uma porta de emprego para mim. Aí, ao invés de se alegrar, lá no fundinho você fala, nossa, Deus, eu estou orando para o Senhor e esse aí... Está entendendo? Às vezes nós queremos as coisas. Às vezes o irmão troca de carro, Deus abençoa, você não consegue se alegrar com ele. Pede e não receber, e não recebe porque pede mal, para mostrar para os outros. Está entendendo como isso é forte? A gente precisa compreender essas coisas pequenas, mas que fazem tanta diferença na nossa vida. Eu me lembro, eu não vou citar o nome dele, mas tem um irmão da minha célula. E ele deu o testemunho dele, eu fiquei muito feliz, porque ele falou, olha, eu andava armado, eu traficava, eu fazia isso, fazia aquilo e fazia outro. E sempre nas nossas conversas, eu me lembro que a esposa dele, ele trabalhava num emprego, e aquele emprego fazia mal para ele. E ali ele se envolvia com bebida, com droga, e a esposa orou para que ele fosse mandado embora. E na época eu achei muito ousado até, mas eu falei, Deus está nesse negócio.
Eu me lembro que ele ficou desempregado e nesse tempo ele pegou e se converteu de verdade, veio para Deus. E ele começou a passar algumas dificuldades, mas eles começaram a orar e Deus abriu uma porta de emprego para ele no supermercado. E o interessante é que sempre nas nossas conversas, né, a gente conversou pouco, mas as conversas que tivemos, o pouco que eu conversava com ele, ele falava para mim assim, nossa, eu preciso me aproximar mais de Deus, eu quero conhecer mais a Deus. Olha, eu preciso melhorar nisso. Eu nunca vi ele falando assim para mim, olha, o que eu tenho que fazer para prosperar, o que eu tenho que fazer para ser rico, o que eu tenho que fazer para ter um emprego melhor. Ele nunca falou isso. E ele, nesse mercado, ele trabalhava lá no depósito, carregando, ele falava, olha, era pesado, era difícil, mas eu fazia com alegria, porque foi Deus que me deu. Um belo de um dia, chega um gerente para ele e fala assim, olha, tem uma proposta para te fazer. Agora você vai trabalhar agora. Ele ficou bonitão, rapaz, do dia eu vi ele, de calça social, camisa social, no ar-condicionado, não vai pegar mais peso e vai ganhar mais. Eu falei, nossa, mas qual que era o foco dele? Era subir? Não, era Jesus. Porque quando nós começamos a correr atrás das coisas, queremos coisas, esquecemos quem que é o dono de tudo. Você está entendendo? A palavra do Senhor lá em Jeremias 29:11, ele fala assim, eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. Olha lá, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não lhes de causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. E às vezes nós achamos que tudo aquilo está acontecendo ao nosso redor, porque Deus é mau, e Deus está simplesmente te livrando de ir para o inferno, porque sabe que se te dá, você vai se perder. O terceiro ponto está lá no versículo 6 de Lucas 11. Porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Lembra que eu tinha falado que para o judeu a hospitalidade era algo sagrado, independente da hora que a pessoa chegava. Ou seja, o motivo de toda essa insistência era para quê? Era para benefício de outra pessoa, para ajudar o próximo. Ou seja, o cara estava ali na casa do amigo, falando com o amigo, para quê? Para poder abençoar o próximo. Ele não foi ali, olha, me dá pão que eu estou com fome, que eu estou precisando, me ajuda. Não, ele foi ali para abençoar o próximo. Filipenses, vamos ler junto. 2, 3 e 4. Ó, já está ali já. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si. Coloca outro versículo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha, cara, você está entendendo? Vou ler outro versículo, vou falar. Romanos 12:10, a palavra do Senhor fala mais alto. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honras aos outros mais do que a si próprios. Honrar, querido, quem está mais próximo de você. Se preocupar com a pessoa que está mais próxima de você. Quantos nós, não, hoje eu cuido da minha vida, você se vira, o problema é dele. Mas não é isso que a palavra está dizendo para nós. Eu como líder de célula, como pastor, eu já tive a oportunidade de orar por pessoas, muitas e muitas vezes, onde eu e minha esposa, nós estávamos passando por dificuldade financeira, às vezes enfermidade, ou até problema de relacionamento. Mas isso, eu não estava em pecado, entenda bem, eu estava sendo provado. Mas nesse tempo, sabe o que aconteceu? Eu orava pelas pessoas. Muitas vezes eu orei.
E as pessoas ainda vinham e falavam: nossa, Deus me abençoou, prosperou aqui. Porque, querido, antes de nos ver, nós precisamos ver os outros. É isso que agrada o coração de Deus, nos preocupar com as pessoas, abençoar a vida das pessoas. Sabe, pergunta para esse irmão que está do teu lado, não agora, mas depois: está tudo bem, irmão? Como que você está? Não, mas vai que ele pergunta, ele vai pedir dinheiro emprestado. Ele está precisando, mas irmão, ajuda ele. A palavra do Senhor diz: você tem posses, não ajuda. Talvez esse irmão que está do seu lado está só precisando de um abraço. Quantas pessoas eu já abracei, eu falei: meu Deus, por que está chorando? Precisamos nos preocupar mais com as pessoas. E esse homem, o que Jesus estava ensinando? Olha, você precisa ser amigo para ter uma oração insistente. Você precisa conhecer esse amigo. Você precisa entender que tudo é dele. E você precisa entender que ele estava com uma intenção. Ele não estava pedindo para benefício próprio. Ele estava pedindo para abençoar o outro. Está entendendo como isso é forte? O homem que chegou à casa dele com fome, precisando de descanso e suprimento, estava precisado dele. Veja aqui uma intercessão por parte do hospedeiro, daquele que era o dono da casa. Isso mostra que quando oramos pelas pessoas, certamente o Senhor irá nos ouvir. Jó 42:10 fala de Jó. Jó, quando orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. Olha só. João capítulo 15, de 9 a 17. Eu já estou acabando já. Mais um pouquinho. João 15, 9 a 17. Ninguém tem amor. Nós já lemos, mas eu vou ler outro contexto. Tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Nós precisamos entender esse princípio. Sabe, quando nós colocamos o nosso coração, nós nos preocupamos mais com os outros, Deus cuida de nós. Um testemunho que eu ouço muito, e eu acho, o pastor Marcos, o pastor Maurílio também. Por exemplo, o pastor Maurílio, ele gastou muito tempo, na igreja em Tanabi. E nos testemunhos que ele falou, que ele se dedicava e as coisas dele normais, sabe, trabalho, enfim, acabou ficando em segundo plano. E um dia ele ficou preocupado, ele começou a orar e Deus falou para ele, falou assim: olha, você cuida das minhas coisas, que das tuas eu cuido. Cara, de verdade, ele é muito próspero. E ele começa a contar as bênçãos dele, financeiras, eu falo: meu Deus. E ele nunca correu atrás disso. Outro exemplo é Salomão, está lá em 2 Crônicas 1, 7 a 12, depois você lê em casa. Deus chegou para Salomão e só falou assim: Salomão, pede o que você quiser. Pode pedir. O que você quiser. Imagina só Deus falando para você: pode pedir o que você quiser. Ah, Deus, eu preciso reformar minha casa. Ixi, eu estou precisando de um carro novo. Ah, eu quero ser muito rico. Não, Salomão, sabe o que ele respondeu? Deus, me dá sabedoria para cuidar do teu povo. Me dá sabedoria para poder administrar o teu povo, para aconselhar. E o que aconteceu com Salomão? O homem mais rico da terra. Porque ele queria cuidar de quem? Das coisas de Deus. Sabe, quando nós preocupamos mais com as pessoas, líderes de célula, eu me lembro uma coisa que o pastor sempre falou. Olha, eu nunca vi alguém que trabalha para Deus não prosperar. E aquilo sempre ficou no meu coração. E verdade, eu falo, desde o dia que eu fui líder de célula, gente, as coisas começaram a mudar na minha vida. Mas não que eu fiz pensando nisso. Mas todas as vezes que eu investia numa vida, gastava oração, tempo, eu via que Deus ia começando a mexer.
Isso é importante porque quando nós amamos, quando você vai fazer uma visita, você não precisa ser líder de célula para fazer uma visita para um irmão, para lá orar com ele, para saber como que ele está. Mas quando você faz isso, Deus te recompensa, porque Ele se alegra quando nós nos preocupamos com o próximo. Amém? E por último, insistência não é desrespeito. Fala comigo, insistência não é desrespeito. Existe hoje a teoria da prosperidade, a teologia da prosperidade, né? Muitos pregam, não, olha, eu já vi pregador, nós precisamos reivindicar, Deus tem que nos dar. Eu vou dizer para você que Deus não tem que dar. Deus não é nosso empregado. Muitos têm perdido as bênçãos por tratar Deus de qualquer forma, achar que Deus é um empregado. Eu queria ler com você lá o versículo 8, 9 e 10 de Lucas 11. Portanto vos asseguro, não, 8. Eu vos afirmo que embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Portanto eu vos asseguro, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pediram. Vai dar o que aqui? O Espírito Santo. Mas uma coisa interessante, a palavra traduzida aqui desse pedir, do grego, esse vocábulo, ele é aiteit. Eu não sei pronunciar, gente. A-I-T-E-I-T-E. Esse é o vocábulo que o Senhor usa quando pede alguma coisa a seu Pai. Então, no mesmo contexto, quando os discípulos pedem algo ao Pai, é usado o verbo, no grego, aiteo, que significa pedir em oração. Significa dirigir-se ao Senhor como um mendigo se dirigia a uma pessoa generosa. Olha só, quando Jesus está dizendo, pedi e dar-se-vos-á, não está falando assim, olha, Deus, o Senhor está vendo que eu estou passando, o Senhor tem que me ajudar, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor não viu? Não é assim que está ensinando. É como um mendigo, ele pede uma pessoa generosa. Hoje ainda tem uns mendigos que chegam cobrando, né? Mas querido, você sabe como você tem que chegar para com Deus? Deus, por favor, me ajuda, estou passando necessidade. Sabe, com o coração quebrado. E não numa postura de exigir algo. Querido, nós precisamos nos submeter a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele resiste aos orgulhosos. Arrogância diante de Deus. Não, Deus, o Senhor tem que me abençoar. Olha, o Senhor está vendo o que eu estou passando. E às vezes muitos têm ensinado isso, mas eu digo para você, você precisa chegar diante de Deus humilhado. Enquanto nós estamos orgulhosos, talvez você está achando que as suas orações estão sendo resistidas pelo diabo. Eu vou dizer para você que está sendo resistida por Deus. Não se deve exigir nada de Deus. Se os filhos do Senhor apenas confiarem nele para atender às suas necessidades, Deus atenderá a todos os seus pedidos. Aquele texto que nós lemos, lembra? Jeremias 29, 11. Eu que sei o pensamento que tem de vocês, para te fazer prosperar. Nós precisamos confiar, Deus é um Pai zeloso. Ele não vai dar nada que vai te matar. Ele não vai dar nada que você não precise. Alguns confundem insistência e começam a tratar Deus como alguém que tem a obrigação de abençoar. E acabam o tratando como um subordinado. Deus não é o nosso subordinado. Deus, Ele é o nosso Senhor e Ele vai suprir aquilo que você precisa. Mas quando você se coloca pequeno, Ele é Deus, eu sou homem. Salmo 34, 3 e 4. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltaremos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Busca o Senhor de forma
reverente. Hebreus capítulo 6, versículo 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Calma. Trata Deus da forma correta. Você vai receber. 1 João capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a... De novo, pode ser mais alto. Pedimos alguma coisa de acordo com a... Ele nos ouvirá. Mas como, Luciano, eu sei a vontade de Deus? Olha só, eu vou te apresentar esse livro precioso que tem a vontade de Deus. Às vezes você está pedindo coisas que não é a vontade de Deus, Deus não vai fazer. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 12, acho que é isso mesmo. 4:12. Olha só esse contexto, olha o que aconteceu. Jesus, depois de ser testado 40 dias e 40 noites, ele foi levado ao deserto. Satanás ali chega para ele e fala: olha, depois de falar outras coisas, eu vou te levar. Levou ele no pináculo do templo, na parte mais alta, e falou para ele assim: olha, a palavra está dizendo que lança-te, porque a palavra diz que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Satanás não estava falando até da Bíblia? Mas Jesus fez isso. Olha o que ele fez. Respondeu-lhe Jesus: dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele tinha todo o direito. E às vezes nós pegamos uns textos bíblicos isolados, fora de contexto, e queremos exigir coisas de Deus. E começamos a tentar ao Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. Coloca para mim lá. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá, em Meriba. O que aconteceu lá? Vamos colocar o texto para a gente entender. Êxodo capítulo 17, 1-7. Toda a comunidade de Israel, ou seja, o que aconteceu? Que o povo tinha sido liberto do deserto. Deus tinha aberto o mar vermelho. Eles tinham ouvido muitas coisas. E aí eles estavam andando no deserto. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com vocês algumas das autoridades de Israel. Tenho na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. O 7 é isso? Não precisa, não, tá bom. O que aconteceu? O que o povo fez? Moisés, vocês tiraram a gente do Egito para morrer de sede? Eles começaram a provar a Deus, a tentar. Muitos de nós falamos: olha, nossa Deus, parece que depois que eu me converti as coisas pioraram. Olha o que está acontecendo comigo. E começam a tentar a Deus, começam a murmurar, a reclamar. Mas você sabe o que aconteceu com esse povo reclamão? Salmo 95, versículo 8. Não endureçam o coração como em Meriba, como aquele dia em Massá no deserto.
onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu. Esse povo entrou na terra prometida? Não. Você está vendo que a gente tem que tratar o Senhor como lhe é devido, tratar a Deus com todo respeito, sem reclamar, sem querer impor as coisas para Deus. Deus não é gênio da lâmpada, Ele não é um empregado a seu dispor, para fazer o que você quer, a hora que você quer, mas Ele é nosso Deus, Ele é nosso Senhor, amém? Então estou concluindo já. Quando conhecemos o nosso amigo, não vamos pedir-lhe algo que ele não possa fazer, ou que ele não queira fazer. Primeiro ponto, querido, você precisa ser amigo, lembra? Se você for amigo, você não vai pedir nada que ele não queira fazer para você. Da mesma forma, preciso conhecer o meu amigo Espírito Santo, que me concederá o que eu lhe pedir para benefício dos outros. Tudo que você pedir para os outros, querido, você pode ter certeza. Agora eu te pergunto, quando aquele homem pegou os 3 pães, porque o amigo emprestou, ele foi beneficiado, sim ou não? Sim. Ele também pegou dos pães, ou seja, quando nós abençoamos as pessoas, Deus também nos abençoa. Aquele homem, ao receber os pães, também foi beneficiado, pois praticou a hospitalidade, ficou bem com seu amigo e a necessidade foi atendida. Então, já estou encerrando. Seja amigo de Deus. Sabe, entenda que tudo é de Deus. Não peça nada que você não possa devolver para Deus. Não peça nada que possa tomar o lugar de primazia no seu coração. Talvez você tenha pedido coisas há muito tempo e Deus está falando para você não, porque sabe que você vai se perder. Aprenda a interceder pelo seu irmão, a colocar o coração na vida, na dor dele. Amém? Qual que é a sua oração insistente? Talvez o que você tem passado. Quantos precisam de uma oração? De verdade. Levanta a mão. Amém. A maioria. Eu queria que você ficasse de pé então. Já estou encerrando. Fica de pé. Todos. E eu queria que nós aplicássemos. Queria chamar o ministério de louvor aqui. Eu queria que nós aplicássemos essa palavra agora. Eu queria que você orasse pelo seu irmão. Ao invés de orar por você, eu quero que você ore por ele. A que jeito, Luciano? Eu não quero que marido e esposa fiquem juntos. Eu quero que homem com homem, mulher com mulher. Eu queria que as pessoas saíssem do seu lugar, líderes. Nós temos visitantes, queria que você procurasse um visitante. Mas, por exemplo, eu vou orar pelo Sérgio. Eu vou chegar para o Sérgio. Ô Sérgio, queria que você orasse pela minha vida financeira. Aí o Sérgio vai falar o pedido dele para mim. Olha, eu quero que... Talvez eu possa falar para ele: olha, eu quero que você ore pelo meu casamento, pela minha vida financeira, que eu estou doente. Ora pelo... Mas para você, não vai... Eu quero que você peça para você. Ou para sua família. Não vai pedir para o vizinho, não. Agora não. É para você. Aí o Sérgio vai orar por mim. Aí eu vou falar para ele, né? Ó, Sérgio, ora por isso, por isso, por isso. Então você vai... Eu vou ouvir o Sérgio orar para mim e me abençoar. E eu vou orar por ele. Mas você vai falar assim: nossa, Luciano, mas eu tenho vergonha, eu não sei orar. Não tem vergonha não. Não existe oração bonita, querido. Existe oração de coração. Talvez a gente se preocupa tanto em ficar orando bonito, mas Deus não olha bonito, Deus olha aqui, ó. Então fala: Deus abençoa o meu irmão, né? Aquilo que ele pediu, começa a falar em nome de Jesus. Amém? Sabe, os outros 2 cultos houve um mover do Espírito Santo muito grande. Eu creio que muitas coisas vão ser liberadas na sua vida. Então sai do seu lugar agora. Procure uma pessoa de 2 em 2. Não deixe ninguém sozinho não. Não fique sozinho não. Procure uma pessoa, homem com homem, mulher com mulher. Vamos orar. Fale o seu pedido para ele.